hoje é sobre quem foi que disse que você não é capaz. É bem verdade que no nosso dia a dia, nós passamos por algumas complicações, às vezes, algumas questões do nosso dia a dia nos fazem, muitas vezes, perder a percepção do que nós somos capazes de fazer e realizar e do que nós não somos capazes. Mas muitas vezes, as pessoas dizem para você que você não é capaz de realizar tal ato. Isso acaba deixando com que o nosso coração fique frustrado, que o nosso coração fique desanimado e, com certeza, nossos planos e sonhos acabam não acontecendo. A história diz que Davi, isso está em 1 Samuel, no capítulo 17, diz que Davi foi muitas vezes, antes de ter conseguido atingir o seu objetivo de ser rei, mas até mesmo na hora que ele foi enfrentar o gigante Golias, ele ouviu muitas coisas que poderiam ter o deixado para baixo, deixado triste, deixado desanimado, ou ele poderia realmente ter acreditado que ele não tinha capacidade de vencer o gigante. Mas Davi já tinha enfrentado um leão, já tinha enfrentado um urso, e havia vencido os dois. É bem provável que Davi deve ter passado pela cabeça dele quando ele viu um gigante no monte e viu todo um exército de Israel parado, com medo de enfrentar o gigante. Ele deve ter sentido algum tipo de medo dentro dele, um medo humano, mas o medo, na verdade, que Davi sentiu foi um medo, um instinto de defesa. Ou seja, a defesa de que como é que ele iria fazer para enfrentar o gigante e como ele iria fazer para que o gigante não chegasse até ele. Apesar de tudo que falaram para ele, os próprios irmãos de Davi falaram para ele voltar para casa, para cuidar das ovelhas, ele não deu importância. Ele simplesmente seguiu adiante. E com uma funda, ele preparou uma pedra e atingiu a cabeça do gigante, matando o gigante. Diz a Escritura que depois ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante Golias. Davi, em toda a história que nós percebemos na história de Davi, nós vimos que Davi nunca se deixou abater por questões de capacidade. Mesmo quando seu filho estava doente, estava quase pronto para morrer, e antes de morrer, Davi ficou muito tempo orando e jejuando. O que aconteceu? Simplesmente, neste exato momento, quando a criança veio a falecer, o que Davi fez? Davi simplesmente pegou, levantou, tomou um banho, fez a barba e seguiu adiante. Ele entendeu que a sua capacidade de oração, a sua capacidade de pedir a Deus tinha se esgotado. Deus não tinha atendido o pedido dele, de Davi. Mas ele, quando ele entendeu isso, ele levantou, tomou um banho, fez a barba. Ele não tinha mais o que fazer. A criança estava morta e ele seguiu adiante. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar inglês com a Carol, a mãe do pastor Terry. E por mais ou menos 2 anos nós estudamos na casa dela. E um certo tempo eles foram para os Estados Unidos, ficaram 1 ano lá. E nesse período veio o Sr. Rubens, que era o pai da Carol. Nós carinhosamente chamamos ele de Grandpa. Significa avô em português, traduzindo, né? E nesse meio período, então, dessa transição que ele ficou dando esse curso de inglês para nós, ele substituiu a irmã Carol. Um certo dia ele me perguntou: Edson, por que você está estudando inglês? Então eu disse para ele: bom, um dia eu quero sair do Brasil, quero ir para o exterior, conhecer outras pessoas, conhecer outras nações. E ele disse: como é que você vai para o exterior se você não tem dinheiro? Eu disse: bom, mas eu vou trabalhar e vou ter dinheiro e um dia eu vou. Ele era um homem extraordinário, 40 anos de ministério, uma pessoa super inteligente e sábia, e muito amado também. 2 anos após essa conversa, eu fiz a minha primeira viagem para o exterior. Mais 2 anos após, eu fiz a minha segunda viagem para o exterior. E a minha terceira viagem aconteceu 2 anos também após. Em suma, o pastor Rubens, ele tinha razão. Eu não tinha dinheiro para ir. Mas as 3 vezes que eu fui para o exterior, eu fui com tudo pago, totalmente de graça.
Essa é a visão que ele não teve. Ele teve a visão do momento. Edson, você não tem dinheiro para ir. E quem disse que eu precisava de dinheiro? Deus supriu tudo. Até o dinheiro, eu fui de graça as 3 vezes. Ou seja, muitas vezes nós acabamos duvidando das pessoas e acreditando que elas não têm capacidade porque eles nos olham com olhos humanos. E quando nós passamos a enxergar com os olhos espirituais, olhando para o impossível de Deus, olhando para o que Deus tem de melhor para nós, então com certeza as portas se abrem. O Deus que nós temos é um Deus de favor, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que supre todas as necessidades. Quando diz todas as necessidades, não são apenas as necessidades que nós precisamos de imediato. Quando diz todas as necessidades, até mesmo os desejos do nosso coração, muitas vezes são supridos por Deus. Desejos bobos, como de ter um celular, de fazer uma viagem para o exterior, o desejo de ter uma televisão nova, de ter um carro novo, de ter um grande amor. Deus supre todas as necessidades. A Bíblia não diz que são algumas necessidades, são as necessidades mais priorizadas. Não, supre todas as necessidades. O próprio Provérbios diz que usufruir do seu trabalho é dom de Deus. Se você trabalha, é dom de Deus você usufruir, você ter o seu momento de tranquilidade, o seu momento de lazer com o dinheiro que você ganhou do seu trabalho. Muitas pessoas que não têm a mesma capacidade que você, porque desconhecem o poder de Deus, vão desmotivar você. Elas vão dizer que você não é capaz de fazer tal coisa. Elas vão dizer que você, nesse exato momento da sua vida, você não terá capacidade de realizar nada. Mas eles esquecem que o mundo gira, e por isso que Deus fez o mundo redondo, o mundo dá volta. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo, e assim por diante. Então, quando alguém falar para você que você não vai conseguir, e a sua capacidade é limitada, não acredite nisso. Acredite no que Deus disse que você vai ser. Deus disse que você vai ser a cabeça e não a cauda. Deus disse que você vai ser poderoso na terra. Deus disse que você vai resplandecer a luz dele. Acredite nisso. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que nós temos que crer. Não é um Deus desanimado. Não é um Deus que precisa de remédio para curar gripe. Não é um Deus que precisa ter prioridades em relação à economia do país. Não é um Deus que fica preocupado com guerras. Não é um Deus que fica preocupado com gripes A, ou B, ou C. É o Deus que supre todas as necessidades. É um Deus poderoso. E nós temos que crer nisso. Quando nós passamos a crer nisso e começamos a louvar a Deus pelas suas maravilhas, então sim, o poder dele é ativado na vida de cada um. Muitas pessoas passam uma vida inteira crendo no nosso Senhor e Salvador, crendo na salvação, mas elas param ali. E muitas vezes a gente acaba vendo sonhos que não são realizados. A gente acaba vendo sonhos que são deixados para trás. Porque elas acabaram acreditando em alguém que falou que elas não seriam capazes de realizar. E isso é um grande mal que Satanás usa para desmotivar a gente. Para colocar-nos para baixo, para colocar-nos numa direção ao contrário do que Deus quer. Deus não nos colocou aqui na terra para sermos fracassados, deprimidos, tristes e desanimados. Com certeza, alguns momentos da nossa vida, a gente fica desanimado, fica triste, mas são momentos, são fases que a gente passa. Mas não quer dizer que temos que viver uma vida inteira assim. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, ele disse. Quando ele diz que ele venceu o mundo, e para nós termos o bom ânimo, ele está dizendo, tenha o bom ânimo mesmo nas aflições. Não tenha o bom ânimo apenas quando passa a aflição. Neemias, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: excedeu que ouvindo Sambalete que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Imagine você fazendo a sua casa com todo o seu esforço e vir alguém dizer que você não vai conseguir?
E se alguém vai dizer, não, você talvez até está começando aí, mas é muito difícil você construir uma casa. É complicado. Você vai gastar muito. Olha, entra no programa Minha Casa, Minha Dívida e você consegue melhor. Né? Apenas 25 anos para você pagar numa boa. Né? Não acredito nisso. Isso é uma cilada. Você entrou em 25 anos, 30 para pagar uma conta e eles colocam na cabeça de você ainda que, olha, você está pagando o que é seu. Mentira. Está pagando o que é do banco. Só é seu quando acabar de pagar a última prestação. Então, lute. Você consegue fazer a sua casa, mesmo que você não tenha condições hoje. Comece devagarinho, compre um tijolo. A minha casa, quando nós começamos a fazer, a primeira coisa que eu comprei foi um chuveiro. Já falei nisso aqui. Me chamaram de louco. Mas as coisas de Deus é loucura para o homem. O homem não entende. Eu comprei um chuveiro porque eu já estava esperando a casa. Prepare o seu caminho, louve em seu caminho para a vitória. Quando você está na subida, é fácil muitas pessoas quererem desmotivar você, quererem falar que você não vai conseguir, mas não creia nisso. Louve a Deus sempre no seu caminho pela vitória. Louve no estacionamento, louve quando você vai ao supermercado, louve quando você chega em casa com as compras. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, principalmente algumas mulheres, quando elas chegam em casa com as compras, elas reclamam porque tem que guardar a compra. Ficam reclamando que tem que guardar a compra. Não existe isso. O cara foi fazer uma compra, quando chega em casa, louve a Deus, agradeça a Deus. Por isso que a gente tem que louvar no caminho para a vitória. Eu estava falando hoje com o irmão e eu disse, louvar alguém que já está no topo é fácil. É muito fácil. Louvar alguém que está no topo. Mas louvar alguém que está na subida é difícil, porque nós não estamos vendo a realização na vida dele ainda. Louve a Deus em seu caminho para a vitória. Cuidado com o que você ouve, com o que você diz, com o que você vê durante o dia. Essas coisas nos afetam, nos deixam deprimidos muitas vezes. E o ser humano, ele é um excêntrico, admirador do pecado. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas como que a pessoa ama o pecado? Quando você vê um acidente de trânsito, o que é que você vê ao redor do acidente? Multidão. As multidões estão ao redor do acidente, porque elas são admiradoras do pecado. Elas gostam da tragédia, elas gostam daquela coisa que os deixa admirados com o que aconteceu. E não é à toa que esses programas de televisão, com programas de reportagens policiais, têm um índice de audiência enorme, porque as pessoas admiram o pecado. Quantas vezes que às vezes as pessoas vêm falar comigo sobre tragédia, eu automaticamente corto e digo, já visse a rosa que tem ali fora? Já visse a flor que tem naquela rua tal? Já passasse para ver aquela... Eu geralmente já corto e a pessoa parece que sente e entende. Eu não sou lixeira, não quero que o lixo entre dentro da minha vida. E às vezes quando entra algum lixo dentro de mim, eu digo para vocês, é complicado. A gente quer tirar aquilo de dentro e fica martelando na cabeça. E fica martelando. Não. Quando o lixo entrar, tente sair rapidinho. Comece a olhar coisas boas. Veja um noticiário. Se for ver noticiário, escolha o que você quer ver. Quando passar alguma coisa que você vê que vai atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua família, atrapalhar os seus filhos, saia disso. Nós não somos lixeiras. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos luz. E luz com treva não fecha. Se nós começarmos a olhar só para as trevas, a nossa luz começa a apagar. E começa a apagar. E no final, o que a gente vai ver é só treva. É por isso que Jesus disse, se seus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Se seus olhos forem maus, o teu corpo será mau. Se você só vê coisa ruim, só falar em coisa ruim, sua vida vai ser ruim. Silas e Paulo estavam na prisão. Bateram neles, acredito que ficaram bem machucados, prenderam eles no cárcere com os pés e com as mãos presas, mas algo aconteceu à meia-noite. Paulo e Silas não ficaram tristes, com certeza as pessoas queriam calar eles, com certeza as pessoas estavam dizendo que eles não eram capazes de realizar a obra de Deus, mas à meia-noite algo aconteceu, eles começaram a cantar. Eles começaram a louvar a Deus, sabendo que a vitória ia chegar. Eles estavam numa situação totalmente deprimente. Com certeza, antes de louvarem, talvez ficaram meio tristes.
mas entenderam que se eles louvassem a Deus, com certeza a vitória viria. É isso que nós temos que fazer. Não fique para trás, não deixe que as pessoas digam que você não é capaz, digam que você é apenas um ser humano comum, que a vida é assim mesmo, que esse problema que você tem não vai sair, que seu casamento não vai ser restaurado. Não creia nisso. Siga em frente, seja forte. E nós também temos que fazer algo que muitas vezes a gente deixa passar. Tratar cada pessoa como conector da nossa vida. Quem são os conectores da nossa vida? Quem são as pessoas que estão nos ajudando? Muitas vezes nós não damos importância para uma pessoa que aparentemente não tem o mesmo nível social que a gente, aparentemente não tem o mesmo brilho com as pessoas que a gente acaba andando, mas às vezes esse tipo de gente é que é o conector que vai te levar para um patamar maior. É esse tipo de pessoa que vai te colocar no alto. Talvez ele não tenha uma boa aparência para você, mas ele tem um contato. Ele tem uma palavra que vai abrir a estrada para você. Essa é a grande verdade. Mas não, muitas vezes queremos ter contato apenas com pessoas de alto nível, pessoas que são aparentemente sábias e inteligentes, e esquecemos dos pequenos. Jesus pegou pessoas da pior espécie para servir. Jesus não andava com nenhum rei, Jesus não andava com nenhum sábio, Jesus pegou apenas pessoas que ele precisava preparar. Pessoas que precisavam ser preparadas. Pessoas que precisavam ser provadas na mão de Jesus. Então Jesus era fácil, ele tinha todo o poder. Ele, com o instalar de dedos, ele podia conseguir quem ele quisesse para servir o ministério dele. Até o rei Herodes ele podia ter feito isso. Podia ter convidado qualquer um. Mas não, ele quis aqueles que eram os da pior espécie. Ele quis aquele que as pessoas não acreditavam nele. Ele pegou um pescador. Quem era um pescador naquela época? Ele pegou um coletor de impostos. Até hoje não são muito bem vistos, mas naquela época era muito pior. Ele pegou um que era duvidador. Ele pegou um traidor. Jesus fez isso. Ele não escolhia apenas pessoas qualificadas, porque ele sabia que a qualificação para servir em um ministério é Deus quem dá. Ele sabia disso. Quando nós tratamos as pessoas como um conector, como Jesus tratou os seus apóstolos, mesmo eles tendo uma dificuldade tremenda de entender, até mesmo o que ele falava, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles ainda, ele usava essas pessoas como conector. Vocês imaginem o que seria o ministério de Jesus sem esses 12 apóstolos. Ele usava as pessoas. Quando foi fazer a multiplicação do pão e dos peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, há estudos que dizem que havia mais ou menos cerca de 15 a 20 mil pessoas. O que ele fez? Ele pediu para os apóstolos servirem aquelas pessoas. Jesus fazia isso. Ele sabia que aquelas pessoas eram uma forma de conectar ele com as outras pessoas. E quando Jesus partiu, em meio a toda a tribulação, onde todos falavam que Jesus não ia conseguir, falavam que Jesus era fraco, que ele era um pseudo-rei, então o levaram aonde? O levaram à crucificação. Na sexta-feira, onde tudo parecia estar perdido, depois da morte de Jesus, onde eles falaram para Jesus, não és tu o rei? Não és tu o filho de Deus? Desce aí da cruz. E na sexta-feira Jesus faleceu. Mas a vitória chegou no domingo. A vitória de Jesus chegou no domingo. Ele foi contra tudo e contra todos. Tudo que foi dito em relação a ele, que ele não ia conseguir, que ele não ia ressuscitar, aconteceu. O próprio Satanás não acreditava que Jesus ia ressuscitar. Satanás não acreditava nisso. E Jesus ressuscitou. Faça da sua vida uma sexta-feira e ressuscite no domingo. Faça isso. Se você está hoje triste, cabisbaixo, acredite, o domingo vai chegar. A vitória está chegando. A força,
a garra, a determinação. Deus está conosco em todo o tempo. Creia que o favor dele, que as bênçãos de Deus estão vindo em sua direção. Creia nisso. E a porta das grandes maravilhas que Deus tem para nós, acontecerão. Acredite nisso. Nós não fomos colocados aqui nesse mundo e deixados para trás. Não. Deus está nos vendo, Ele nos trata, Ele cuida da gente. Não fique com essa mentalidade que aqui na terra é assim mesmo, e que a gente está aqui para o seu trabalho, e que a gente está aqui. Não, Ele nos deu o jardim para cuidar. Ele fez a terra para nós. Nós estamos aqui, Ele nos deu a terra. Cuide dela. Cuide do seu templo, que é onde Deus vive, onde Deus habita dentro de você. Cuide. Nós fizemos parte dessa terra. O sistema é podre. Concordo. O sistema humano é podre. Mas a terra e tudo que nela há é muito bom. Os mares, as montanhas, as florestas, os animais. É bom. É maravilhoso, é lindo. Você já foi na beira de uma cascata? Com certeza, é lindo. Na frente do mar, é lindo. Deus fez a terra para nós. Não fique dizendo, mas quem ama esse mundo? Quem ama o sistema do mundo, não quem ama a terra. O sistema do mundo é podre, é comandado por Satanás. Isso eu digo para vocês. É podríssimo. Mas a terra é maravilhosa. E não tente nunca comparar a terra com o céu. Porque o céu é insuperavelmente muito mais maravilhoso. E se você vê alguma coisa linda aqui na terra, mares, florestas, pássaros, animais, você acha que é lindo, espera até chegar ao céu. É muito melhor. Então isso aqui, como dizem, é um pedacinho do céu, né? Um pedacinho do céu. Quando Deus nos colocou aqui na terra, e quando Jesus Cristo veio e morreu por nós, Ele nos capacitou. Ele nos deu um kit de sobrevivência. E esse kit de sobrevivência, ele foi lido lá no início. Olha qual é o nosso kit de sobrevivência aqui nessa terra. Armadura. Ele nos deu uma armadura. Tomai toda a armadura de Deus. Olha só. Ele nos deu também cingimento dos nossos lombos com a verdade. Sabe por onde? Pela couraça da justiça. Nos deu uma couraça, nos deu uma armadura. Ele nos deu calçados aos pés na preparação do Evangelho. Ele nos deu um calçado para andar. Ele nos deu um escudo para a gente nos proteger contra os dardos inflamados de Satanás. Ele nos deu um capacete. É como se você fosse um soldado. Ele te equipou com tudo para passar por esse mundo. Faça a sua história. Faça a sua vida. Deixe um legado para a sua família e para as gerações que virão. Não passe despercebido aqui nessa terra. Simplesmente entrou e saiu com mais um. Faça a diferença. Seja um servo fiel. Cumpra todos os sonhos e os objetivos que Deus colocou no teu coração. Eu digo para vocês que se existe um lugar onde há mais projetos e sonhos, é o cemitério. Lá você encontra grandes corporações que nunca existiram, estão lá embaixo da terra. Você encontra famílias felizes que estão lá embaixo da terra. Você encontra ministérios gigantescos, mas estão lá embaixo da terra. Ou seja, pessoas que tinham sonhos, mas nunca realizaram. O cemitério é o lugar que você encontra todo tipo de sonho, todo tipo de projeto. De pessoas que não realizaram, que apenas tinham em mente, mas nunca concluíram. Nós não somos apenas mais um aqui nessa terra. Nós somos os filhos de Deus. Isso é uma coisa muito profunda de se entender. E porque as pessoas não entendem essa profundidade, é que vivem uma vida de qualquer maneira. Uma vida de omissão, uma vida de amanhã eu faço, uma vida de talvez vai dar certo, uma vida de quem sabe eu consigo. O servo de Deus não deveria usar nunca isso. Quem sabe eu consigo, talvez amanhã, talvez um dia. Não, o servo de Deus tem que acreditar. Eu vou conseguir. Deus está comigo. E mesmo que não seja no nosso tempo, que seja no tempo de Deus, que demore 10 anos, 20 anos, mas nós temos que acreditar
que um dia vai ser cumprido. Talvez não da nossa maneira, mas de uma maneira muito melhor, porque Deus é testemunha dos nossos desejos e dos nossos sonhos. Quando o Romanos foi escrito, essa carta que Paulo escreveu aos Romanos, na verdade não foi ele que escreveu, foi Tércio quem escreveu toda a carta. Talvez Paulo ia narrando para ele como deveria ser feito. Na verdade havia o cárcere e Tércio com certeza estava do lado de fora do cárcere e Paulo ia ditando e ele ia escrevendo. Então Paulo falou assim, em Romanos 16, saudai-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, o Sosipater, meus parentes. Eu, Tércio, que essa carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Paulo estava reconhecendo as pessoas que estavam ajudando ele. Tércio foi um conector para que a carta aos Romanos chegasse a nós hoje. Se não fosse Tércio, talvez nós não teríamos hoje a carta que foi enviada aos Romanos. Ele entendeu que as pessoas eram conectores para um patamar maior. Eram conectores para levar ele para um estágio maior. Temos que passar a acreditar nisso. Viver uma vida mais abundante com Deus. Uma vida mais forte. Uma vida mais feliz. Porque é inadmissível que um servo de Deus vive penando uma vida inteira. É inadmissível. Não podemos aceitar isso na nossa vida. Isso é que o mundo nos impõe. Isso é que o inimigo nos impõe. O inimigo tem uma arma poderosa, que é o poder da persuasão. Ele lança os dardos inflamados na sua cabeça. Ele diz, você não é capaz, você não vai conseguir, você é fraco, você é doente, você é tudo que não presta. E a gente acaba aceitando. Não diga para Deus, Senhor, eu estou doente e estou esperando a minha saúde chegar. Não. Diga para Deus, Senhor, eu sou saudável. Estou apenas esperando melhorar um pouco mais. Não diga para Deus que você é um fracassado. Não. Senhor, eu sou vitorioso em Ti. Só estou esperando um toque do Teu favor em minha vida. Isso nós temos que começar a declarar para Deus. Existe uma passagem nas Escrituras, quando Jonas foi engolido pela baleia, ele ficou triste, deprimido antes, porque Deus tinha mandado ele fazer alguma coisa. Mandado lá em Nínive, pregar a palavra dele lá. Mas ele foi um covarde. Ele correu, ele se escondeu. Ele entrou num barco e quando a coisa começou a esquentar, as pessoas jogaram ele para fora do barco e veio uma baleia e engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias dentro da baleia. Mas se vocês forem ler as Escrituras, a baleia só o cuspiu para fora quando Jonas começou a louvar a Deus. Enquanto Jonas estava reclamando dentro da baleia, nada aconteceu. Quando ele começou a louvar a Deus, quando começou a dizer as coisas boas que Deus fez, aí sim, a baleia o lançou fora. E o mais impressionante, o lançou em terra firme, não lançou no mar. Em terra firme. O rei Ezequias, quando Isaías chegou até ele, disse que ele não conseguiria sobreviver, que para ele arrumar a casa, que o dia dele estava chegando, o que aconteceu? Ele entrou em desespero. Por 6 versículos, praticamente, Ezequias reclamou. E nada aconteceu. Quando Ezequias disse, o meu túmulo não pode te louvar, então, Deus falou com Isaías, volta lá. Olha a diferença. Quando ele estava reclamando, nada aconteceu. Quando ele começou a louvar, Deus disse, Senhor, o meu túmulo não pode te louvar. Ou seja, se eu morrer, eu não vou poder te louvar. E aí Deus foi lá e restaurou a vida dele por mais 15 anos. Para concluir, nós vamos ver aqui algumas pessoas que estão na Bíblia e que vocês vão ver, até eles chegarem na qualificação deles,
até eles serem capacitados, vocês verão quem eram essas pessoas. Pedro era um homem esquentado. Moisés era um melancólico. Judas era um traidor. Abraão não esperou a promessa. Tomé era um duvidador. Davi era um adúltero e assassino. Mateus era um coletor de impostos. Jonas era um covarde. Elias queria morrer. Salomão era insaciável. Noé não era sempre sóbrio todo dia. José queria abandonar Maria. E Paulo era um perseguidor. E todos eles foram grandes homens da Bíblia. É isso que Deus faz. Ele pega aquele que não é nada e transforma em alguém que é exemplo para as outras pessoas. Creiam nisso.